Opa, voltamos aqui com mais um Tecnopolítica, este podcast que trata de como os códigos, como as tecnologias podem portar, podem carregar determinações políticas, culturais e econômicas e como muitas vezes a política é feita pelas tecnologias. Estamos aqui hoje com o Ricardo Abramovay. Obrigado, Ricardo, por participar desse episódio do Tecnopolítica. E o Ricardo Abramovay, eu não sei se ele lembra, ele foi arguidor, ele participou da minha banca de mestrado, né? Foi no, acho que foi em 98 ou 99, se eu não me engano. Você já estava no governo ou estava entrando no governo? Não, eu não estava no governo, não. Não, ainda não, mas logo depois entrou. Depois, em 2001, eu fui montar o projeto de telecentros em São Paulo e depois eu fui para o ITI em Brasília, Instituto de Tecnologia da Informação. Mas lá naquela época não, eu estava estudando o controle e a regulamentação da internet, né, que foi o meu mestrado. Era uma coisa tão nova que o Gabriel Con fez a piada de dizer: a partir de agora, depois de orientar essa dissertação, meu nome vai ser Gabriel.com. É verdade. Era o Gabriel Con. Ele é muito engraçado, né? Mas o tema nosso é um tema muito atual e muito complexo, né? Dadas as implicações que ele tem. Ricardo, você publicou um artigo no Ilustríssima, né? Liberdade contra as câmeras, né? Que você fazia uma descrição de vários lugares onde o uso de biometria facial vinculada a sistemas inteligentes foi proibido. Se eu não me engano, Marsella, na França, ali no Vale do Silício, São Francisco, tal, foi proibido. Eu queria que você falasse o que você pensa dessa enorme expansão do uso de câmeras de vigilância, seja no metrô de São Paulo, em todos os lugares, centímetro por centímetro das nossas cidades. Por que isso é um problema para a liberdade, né? É um imenso problema para as sociedades contemporâneas e para sociedades onde o autoritarismo está avançando de maneira acelerada, vai ser um problema ainda maior. Aparentemente, quando você fala com uma pessoa que não é uma pessoa informada sobre esse tema, aparentemente instalar câmeras de vigilância é uma coisa normal para você poder vigiar o que acontece dentro de um condomínio, mesmo para você poder controlar o que acontece na rua. É algo que se faz e que, no fundo, vai se tornando imperceptível para as pessoas. Só que tem muito mais do que isso. O que tem mais do que isso? Está começando a ser implantado em diversos lugares do mundo modalidades de uso dessas imagens que são profundamente ameaçadoras para as liberdades pessoais. Quais são essas modalidades? Em primeiro lugar, aquelas em que... porque antes de dizer quais são essas modalidades, é preciso fazer um esclarecimento que é o seguinte: a operação desse sistema de reconhecimento facial é uma operação de natureza probabilística. Ou seja, não é como quando você tem um zelador num prédio e tem aquele televisor com várias imagens do que está acontecendo e o cara está olhando. O reconhecimento facial é problemático, e esse reconhecimento facial, isso não tem problema nenhum, isso é normal, faz parte do sistema de controle sobre o acesso e o uso de dependências nas quais as pessoas se encontram, onde trabalham, onde moram, etc, etc. O problema é quando você começa a utilizar algoritmos e técnicas probabilísticas para que essas imagens sejam reconhecidas com base num arquivo de imagens do qual você dispõe. Um banco de dados. Um banco de dados. Aí a coisa começa a tomar uma feição assustadora.
Entendi. Como é que isso funciona? Por exemplo, já existem técnicas que fazem a comparação entre imagens captadas na rua e este banco de dados para poder detectar se alguém nesse banco de dados supostamente é procurado, ou é um criminoso, ou é suspeito, etc., Sim. bate com a imagem daquela pessoa que foi captada na rua. Sim. Aí a coisa vai se tornando um pouco mais problemática. Alguém vai dizer, não, mas isso é bom porque se o bandido estiver na rua, Claro. compara com o banco de dados e pega o bandido. O problema é que a utilização que é feita dessa tecnologia vai muito além disso. Vai muito além disso em que sentido? No sentido de que essa tecnologia já permite detectar e identificar pessoas em espaços públicos. Sim. Ora, os espaços públicos, a grande virtude dos espaços públicos é que eles, em tese, são espaços de anonimato. Sem dúvida. Você está num espaço público, você, justamente, uma das definições mais bonitas que eu conheço de cidade é que é o local em que você pode ficar anônimo. Quem não fica anônimo na cidade são as celebridades. Claro, Você, claro. eu, etc., nós somos Estamos anônimos na cidade. Essa liberdade de ser anônimo na cidade, de não ser percebido, de não ser detectado nas cidades, ela vai sendo corroída por uma tecnologia que é capaz de identificar quem é quem. Qual o problema? Você sai da sua casa, você está com um problema psicológico. Você não contou para sua família, para sua esposa, Claro. você não quis, é uma opção sua. Perfeito. Você está com um problema psicológico. Você vai visitar um psiquiatra. Está detectado. Está detectado. Você sai do psiquiatra na maior fossa, você entra num bar. Também. Aí você vai fazer o pagamento da sua conta. Aqui no Brasil ainda não tem isso, mas na China já tem. Você não tira dinheiro, seu cartão de crédito. É biométrico. É biométrico. Você olha para um negócio que vai te dizer, que vai reconhecer que é você. Você nem aperta botão, reconhece que é você, você paga a sua conta. Então, você foi ao psiquiatra, você entrou no bar, você pagou a conta e o que você bebeu e quanto você bebeu também foi detectado. Isso não é tão caricatural como parece quando eu estou expondo. Ou seja, nós estamos entrando o grande perigo é que nós estamos entrando numa sociedade de vigilância que, em nome da segurança pessoal, está ampliando de maneira exponencial e ameaçadora a quantidade de dados pessoais que são recolhidos, correto, em tese, para finalidades comerciais. Que a base Claro. de tudo isso e a base de funcionamento dos gigantes digitais contemporâneos é a coleta de dados pessoais. O público que te assiste já sabe disso em função dos inúmeros podcasts claro. que você já fez. Mas é isso. A base de funcionamento dos gigantes digitais e da própria, digamos assim, da própria fronteira tecnológica do século XXI, a matéria-prima que alimenta essa fronteira tecnológica são os dados pessoais captados por um sem número de dispositivos digitais Sim. que cada vez mais fazem parte da nossa vida. Não apenas nossos celulares, mas a Alexa, que fica dentro da nossa casa e com a qual a gente se comunica, os televisores inteligentes, eles não são inteligentes só porque eles captam aquilo que a gente fala quando a gente se dirige a eles. Se você pegar o manual de televisores de algumas marcas... Smart TV, Samsung já disse Samsung, por exemplo, a Samsung, claro. Exatamente. No manual está escrito, se você desativar a possibilidade que nós temos de ouvir as suas conversas enquanto a televisão estiver ligada, você perde uma série de benefícios, etc. Já tem camas conectadas. A Kashmir Hill,
que é uma repórter do New York Times, ela tem um TED muito interessante em que ela mostra câmeras conectadas, escovas de dentes conectadas. Ou seja, nós vivemos num... Você fazendo exercícios físicos, passando dados do seu estado, mais do que biométrico, né? Do seu estado geral de saúde para corporações. Exatamente. E aí tudo sob o pretexto de nós vamos te ajudar. Sim. Nós vamos te ajudar. Melhorar a sua experiência. Melhorar a sua experiência, melhorar o teu desempenho, te fornecer mais informações. Então, esse conjunto voltado a finalidades comerciais, agora está assumindo uma conotação extremamente perigosa para as liberdades públicas, que é o vínculo entre essa captação de informações sobre as pessoas e autoridades policiais. Perfeito. Então, Kashmir Hill publicou no New York Times no início de janeiro, ela publicou uma reportagem falando de uma empresa, agora me escapa, uma pequena empresa, que fez algo singelo, que é o seguinte: eles conseguiram montar um banco de dados com 3 bilhões de imagens. Como? De maneira, segundo eles próprios, perfeitamente legal. Essas imagens estão no Facebook. Imagens que estão publicizadas, né? O Twitter escreveu para eles dizendo: vocês não podem usar as imagens. Tá certo? Aí o dono da empresa... me escapa agora o nome da empresa. O dono da empresa escreveu para o Twitter: por que eu não posso usar? Nem foi o dono, o advogado do dono da empresa. Claro que eu posso, elas são públicas. O YouTube... E no fundo, o próprio aperfeiçoamento dos instrumentos digitais, dos celulares, dos smartphones que a gente usa, faz com que a nossa vida seja um pouco composta de ficar tirando fotografia. Perfeito. Me dá uma certa pressão, mas eu tiro fotografia dos meus netos. Duas observações para a gente retomar depois esse ponto que você estava colocando, muito interessante. Você estava falando, me lembrou uma coisa que é a tecnologia em si não leva a isso, ela permite isso. O que leva a isso, na minha impressão, é essa ordem neoliberal. É essa competitividade como principal valor da nossa economia e sociedade. Então você veja, a Amazon quer coletar o maior número de dados possível, o Facebook também, o Google também, então, e tem os brokers de dados que vendem para todos eles, então eles... e isso não vai parar, porque não é simplesmente a tecnologia puxando isso, é um ordenamento, é vamos dizer, um princípio de existência, que é: eu tenho que ser mais competitivo, eu tenho que tender, é quase ao monopólio, é uma ideia. E isso, a Shoshana Zuboff e outros que têm uma pegada que vem do Foucault, colocam que, por isso que isso é uma estruturação de vigilância permanente, né? Que uma vez que a tecnologia permite coletar dados, você vai coletando e isso vai permitindo que você seja mais eficiente que o outro, com probabilidades, como você estava falando, vai levando essa lógica. Agora, tem uma outra coisa que... Mas tem um problema nisso que você está falando? Mas deixa eu só terminar uma coisa. E tem uma questão, é que lá em 1968, o Guy Debord, usando uma outra chave teórica, falou que o capitalismo precisava tornar tudo espetacular, tudo visual, para poder vender uma coleção enorme de mercadorias. E que tudo seria uma espetacularização. Mas quando você olha as plataformas, as redes sociais, a construção da sua subjetividade dentro delas é menos marcado pelo temor do vigiar, do ser vigiado, do que para você construir uma imagem que você quer, porque tudo tem que ser espetacular. A sua vida, o seu dia a dia, sua ida na escola, a sua foto da família.
Mas enfim, é isso que eu queria falar. Tem duas coisas Sim. nisso que você está falando que eu acho que a gente precisa ponderar. A primeira é a seguinte, os gigantes digitais estão levando as sociedades contemporâneas a um paradoxo que é o seguinte, tudo é feito em nome do mercado e do livre mercado. Sim. E, no entanto, eles estão constituindo monopólios que contrariam a essência do que deveria ser uma economia de mercado. Que seria baseado? Que seria a economia de mercado, a base da economia de mercado. Sim. É uma certa opacidade nas relações entre as pessoas, que Karl Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Sim. Ora, o que fazem os gigantes digitais contemporâneos? Quer dizer, para poder chegar nisso, em que consiste essa opacidade? Na prática, ela consiste no fato de que, numa economia de mercado, o produtor lança ao mercado certas coisas que ele supõe que as pessoas desejam. Correto. E o sistema de preços, ou seja, o mercado, é que vai informar a ele se a suposição dele foi correta ou não. Entre o planejamento que ele faz de oferecer para as pessoas algo que ele supõe que elas querem e a realização, justamente há um tempo, que é o tempo em que o mecanismo de mercado funciona. Então, o mercado e o sistema de preços são sistemas informativos. Informação. Exatamente. Hayek. É o Hayek, exatamente. Que só funcionam se forem descentralizados. Correto. O que aconteceu com a ascensão da economia digital? Esse sistema de informação foi corroído. Como? Pela capacidade que essa coleta de dados provocou em fazer com que as empresas saibam quais são os desejos das pessoas antes delas mesmas. Ou seja, não é bem só vigilância, né? É predição. É predição. É a sociedade da predição. Exatamente. E essa predição é avessa à lógica conceitual embutida na ideia de economia de mercado. Isso está dando lugar nos Estados Unidos, por exemplo, à formação de uma corrente jurídica. Sim. Da qual Tim Wu, sim. grande autor, Sim. Lina Khan, que é uma advogada de 32 anos, que é uma corrente jurídica chamada de neobrandesianos. O Luiz Brandeis foi um advogado, era chamado o juiz do povo. Foi um advogado que nos anos 20, nos anos 30, lutou contra os monopólios. E esses monopólios nos Estados Unidos, eles acabaram tendo um triunfo intelectual importante, fazendo vigorar a ideia na legislação de concorrência norte-americana, segundo a qual, se não houver prejuízo para o consumidor no bolso dele, não tem problema que haja monopólio. O produto que os gigantes digitais oferecem ao público é gratuito, portanto não tem prejuízo para o bolso. Essa foi uma das razões essenciais em função das quais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a legislação de concorrência deixou passar a formação desses monopólios. A bola passou por baixo da perna dos caras e eles foram se dar conta do que estava acontecendo 15 anos depois de tudo feito. Então, isso é muito importante porque nós estamos diante de um conjunto de companhias monopolistas que adquiriram uma força inédita na história do capitalismo. Essa força é muito superior à força dos gigantes do petróleo. Sem dúvida. Nos anos 20 e nos anos 30. Então, até porque, Ricardo, entre os gigantes do petróleo a gente conseguiu construir uma Petrobras, mas o Brasil não consegue entrar nesse mundo das plataformas construindo uma plataforma internacional. Pode olhar, as plataformas que elas são de países que detêm uma superioridade econômica e tecnológica muito grande. Claro. Você não tem uma plataforma mundial francesa,
Você não tem? Nem alemã. Nem alemã. Você tem é uma concentração, concordando com o que você falou, de uma dimensão eu nunca não vejo correlato na história, mas eu queria te dizer uma coisa. No texto Nascimento do Biopolítica, do Foucault, que é impressionante porque é dos anos, se eu não me engano, no final dos 70, início dos 80, lá atrás, ele coloca claramente o seguinte, que o neoliberalismo ele faz do princípio da concorrência o princípio administrador de tudo. E a unidade básica deixa de ser o indivíduo e passa a ser a empresa. Tudo é empresa, empresa, tudo é empresa. A unidade básica não é mais nada que não seja... possa existir outras, mas a fundamental, essencial é a empresa. E aí, mesmo onde não haja concorrência... o neoliberalismo se justificaria dizendo que como pode haver a possibilidade de concorrência, na verdade a concorrência não precisaria existir, porque aquele que é o monopolista, o grande oligopólio, ele vai tratar de ser o mais beneficiário possível da sociedade, que é uma lógica muito estranha, por isso que ele diz que não tem nada a ver com liberalismo. Não tem nada a ver com liberalismo, é o culto ao mercado, claro. Tem a ideia de combater monopólio, então, mas enfim... Esse argumento que você está dando é o argumento que talvez o mais importante microeconomista do mundo contemporâneo que hoje trabalha no Google usa, que ele diz assim, olha... É o Halvarian. É o Halvari, né, que trabalha hoje Nossa. no Google. Qual é o argumento dele? Ele diz assim, olha, é muito mais difícil você montar uma fábrica do que você montar um aplicativo. Então, isso prova, na opinião do Halvari, que a concorrência vale. Mas qual é a falácia por trás desse raciocínio? É que não basta você montar um aplicativo para você crescer. O mais importante é você ter dados. E esses dados não são livremente disponíveis. É por isso que a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a discussão europeia em torno desse mesmo tema, e as inúmeras iniciativas para bloquear esse monopólio de dados, essas discussões são absolutamente fundamentais. E justamente, e aí entro na segunda parte daquilo que você havia mencionado, que é em última análise, o poder dessas empresas, sem dúvida, é imenso. Mas eu acho que a gente não pode deixar de levar em conta, e é óbvio que você leva em conta isso, e você estuda esse fenômeno, a existência de um conjunto muito importante de reações contra esses gigantes digitais. Ou seja, nos últimos, eu diria, nós estamos em 2020, eu diria, sim, nos últimos, não chega a 10 anos, nos últimos entre 5 e 10 anos, mas sobretudo nos últimos 5 anos, houve uma perda de legitimidade social, correto, destas empresas, absolutamente inédita, talvez só comparável à perda de legitimidade social das empresas de tabaco. Tá certo? Nem as petrolíferas sofreram uma perda de legitimidade social. Você sabe que, Ricardo, deixa eu só lembrar uma coisa. Eu não vou, talvez em 2006, 2005, eu escrevi uma crítica ao Google. Na revista, não existe mais, chamava A Rede, era uma coluninha. Eu escrevi falando, mas eles estão exercendo uma função quase pública, né? E eu fiz uma crítica. Nossa, eu parecia uma coisa, um marciano. Como é que alguém pode criticar o Google? Porque eu mesmo me falei, é um absurdo, eu acho que eu exagerei. Porque qual o problema de ofertar, né? Sérgio, em 2007 o Benkler publica A Riqueza das Redes, 2007. Em que o Google é apresentado como uma empresa absolutamente virtuosa. É verdade. Não tinha ainda Facebook. Se você procura A Riqueza das Redes, a Riqueza das Redes do Yochai Benkler, de 2007, o Google é tratado como
parte do movimento emancipatório do qual a Revolução Digital era um veículo fundamental. Mas, mais do que isso, eu acho que a emergência de uma literatura crítica massiva sobre isso, e sobretudo atingindo a grande imprensa internacional, ela vem muito recentemente, em última análise, acho que caiu a ficha depois do Brexit, da eleição do Obama. Eu acho que um pouco antes, talvez em 2013, eu não sei, é uma impressão, né? Com o Snowden. Com o Snowden, enfim. Porque você lembra, é recente. É recente. O Snowden mostrou um conúbio ali. A NSA não investiga diretamente o meu celular, ela usa a empresa, o Google. Na verdade, a espionagem é feita a partir das corporações. Aliás, que é o argumento do Trump contra as empresas, a Huawei, né? É contra, dizendo, olha, vocês vão usar o sistema de telecom deles, tudo bem. O 5G deles, eles vão espionar vocês. É melhor que sejamos nós, né? O mundo livre, vocês. Né? Exatamente. E é muito importante o fato de que esse é um negócio no capitalismo contemporâneo. Sim. É um negócio extremamente promissor, que hoje é dominado fundamentalmente pelos chineses, mas que está se expandindo fantasticamente no mundo. Londres tem mais câmeras per capita do que Xangai. Londres. Então a gente fica dizendo, não, sociedade de vigilância, câmeras, é só na China? Não. E mais do que isso, a Polícia Metropolitana de Londres, contra o parecer de inúmeros relatórios governamentais e não governamentais e contra o parecer da Autoridade Britânica de Proteção de Dados, a polícia britânica está instalando câmeras e câmeras inteligentes pela cidade. O que se chama de câmeras inteligentes, eu nem deveria usar essa palavra, porque é assintoso chamar isso de inteligente. São dispositivos de controle e de vigilância que chegam a ponto... Tem um paper de 2 chineses que acham que conseguiram detectar os sinais faciais referentes à personalidade das pessoas e, portanto, capazes de detectar criminosos no meio de uma multidão sem que tenha havido por parte das pessoas detectadas qualquer ato que levasse a essa conclusão. Pela fisionomia. É um pouco lombroso. A frenologia, como se chamava no século XIX, essa ideia que dominou uma protociência do final do século XIX, em que se tinha a ambição de distinguir características faciais como características de criminosos. Ou seja, marcadores corporais podem te definir, podem definir o seu caráter, a sua intenção. Grave. É grave, é errado, não só é errado moralmente, mas é falso, porque é muito interessante, a Associação Norte-Americana de Psicologia encomendou um estudo fazendo uma análise desse tipo de tecnologia e em que ela se baseava. É completamente falso, não existe, mas isso está prosperando de uma maneira impressionante. Você tem razão. Você viu, Ricardo, um paper o cara que utilizou assim mais amplamente no digital as técnicas psicométricas? Estou tentando me lembrar o nome dele. Ele não é da Cambridge Analytica, mas ele foi procurado lá atrás. É Fogg. Não é o da Stanford, o cara da Stanford. Ele deve estar na Stanford. B.G. Fogg, tem um cara que é pioneiro nisso. Não, o Fogg, mas tem o outro, é o mais popular. Sim. Enfim, ele tem um paper que ele pediu autorização, segundo... até acredito que ele fez isso, para uns 20 mil pessoas, e ele treinou um algoritmo para falar quem é homossexual e quem não é. Sim. É um absurdo, né? É um absurdo. E ele diz que faz isso com uma acurácia, ou com uma precisão de 80% para homens.
Agora veja, imagine a Arábia Saudita comprando uma solução dessa ou desenvolvendo uma solução dessa, sendo que lá você tem pena de morte para suspeitos de, ou para quem é enquadrado como homossexual. Então, mas por que eu lembrei desse caso? Quer dizer que então faltava ao Lombroso somente o Big Data, somente a coisa. Quer dizer, não é que a lógica, a epistemologia está errada. E eu vejo alguns caras até que eu poderia dizer que não são obscuros, são iluministas, dizendo que não, sim, agora com essa quantidade de dados eu posso identificar tudo. Em primeiro lugar, os estudos que eu consultei vindos de fontes credenciadas, claro. Associação Norte-Americana de Psicologia, com metadados eu acho que eles analisaram 60 estudos, etc. É um estudo grande, sim. Enfim. Quem quiser me procure, eu passo esse estudo, é super interessante, mostra que é completamente... Para quebrar essa lógica mesmo. Primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo que ela fosse verdadeira, mesmo que a ciência, entre aspas, disso fosse efetiva, isso nos coloca um problema muito sério. Por exemplo, o Tribunal de Haia, essa notícia saiu em fevereiro de 2020, o Tribunal de Haia condenou o governo, proibiu o governo holandês de implantar em bairros pobres de algumas cidades holandesas um tipo de reconhecimento facial que iria adivinhar quem é potencialmente criminoso. E quem seriam os potencialmente criminosos? 1, 2, 3, quem vai adivinhar? Vão ser os turcos, os negros, os pobres. Os pobres, etc. O tribunal e no Brasil são os negros. No Brasil são os negros. E a situação do Brasil, ela é terrível porque como nós temos essa epidemia de violência tão forte, claro. Parece óbvio que a vigilância vai ajudar a polícia a encontrar os criminosos. Impressionante. Mas não tem nada menos óbvio. Denver, nos Estados Unidos, sim. acompanha o trabalho policial com reconhecimento facial há 7 anos. Qual é a conclusão desse acompanhamento? É que não há prova de que o reconhecimento facial ajuda na investigação Eles fizeram policial. Um paper disso, Ricardo? Fizeram, tem reportagem sobre muito isso. Muito bom. Porque, deixa eu só te comentar uma coisa. Como sociólogo, né, eu fiz ciências sociais, tenho essa pegada, né? É muito estranho falar que uma câmera pode impedir o crime. Para mim é muito estranho, porque talvez se eu colocasse em cada quarteirão 10 câmeras, eu, num primeiro momento, tivesse uma alteração no tipo de crime que poderia ocorrer por ali, talvez, por um tempo. Agora, a causa do crime não é a ausência de câmeras, então ele não vai se reduzir por causa disso. Isso é básico. Ele pode se alterar, ele pode... por quê? Porque você não vai conseguir fazer... É como se você dissesse assim... Eu coloco... Foi um erro no Rio, né? Eu coloco a UPP ali no morro e acabou a criminalidade. Você coloca a polícia em cada quarteirão. Aliás, tem quem estuda a sociologia da violência, sabe que um policial em cada quarteirão não eliminaria um crime. Ou a criminalidade... poderia um certo tipo de criminalidade se reduzir. Então, as pessoas precisam tomar contato com dados empíricos dessas levantamentos. Esses estudos já estão começando a surtir resultados. Tem Denver, tem mais uma cidade norte-americana em que o resultado é esse. O que é totalmente compreensível, porque quando você fala em inteligência policial ela é feita a partir do conhecimento por parte da polícia da rede da qual é composto o crime. Isso é inteligência, para você chegar exatamente nos comandos do crime.
E você está falando de crime organizado, né? Quando você pega a coisa na rua, você dá à população a imagem de que você está combatendo o crime, mas, enfim, esse é um campo ainda novo. As evidências, o grave nessa história é que, em vez de ser uma política pública apoiada em evidências, é uma política pública apoiada em suposições. Sim. A suposição aparentemente óbvia de que se você tiver reconhecimento facial, você vai inibir o crime. Nada menos óbvio. Mas na verdade você tem aí interesses absurdos, né? Interesses de vigilância disseminada, interesses que servem ao poder político, a um tipo específico de política, né? Política baseada em controles valorativos, em controles que eu acho colocariam a sociedade democrática no chão. Você implantar uma ideia, por exemplo, que um texto do Grégoire Chamayou chama A Teoria do Drone, foi publicado no Brasil, mas eu não me lembro a editora. Acho que é a Kozak Naif, ela não existe mais. Mas é muito interessante que uma hora desse texto, o Grégoire Chamayou, ele fala, tem um projeto de vigilância desses setores que eu me reporto, é até difícil de definir, eu poderia chamá-los de neofascistas, mas eles estavam tentando na Palestina colocar drones filmando o tempo todo, porque eles têm câmeras de alta definição, aí no caso, né? E conseguindo filmar o território. Para quê? Porque com a filmagem intensa do território lá de cima, você consegue saber que todo dia eu saio, pego o carro, vou para a universidade, volto, no domingo eu vou para outro lugar, e o tempo todo eu tenho o deslocamento no território sob um controle. Quer dizer, um controle total. É uma ideia que espero que não prospere, mas é uma ideia de aparatos de segurança, é isso que eu quero dizer. Esses grupos incrustados na máquina do Estado, em geral estados que têm muita vocação geopolítica à dominação, como Estados Unidos, ou mesmo estados que estão numa situação complexa, como Israel, que tem o argumento da defesa, ele tem que estar se prevenindo. Então, essa ideia nesses aparatos é de usar essas tecnologias que já estão no mercado, estão servindo para lucrar, a lucratividade das grandes plataformas, elas usam no Estado também com objetivos políticos de segregação. Esse é o problema. O problema, além de tudo que a gente falou aqui, é o falso positivo, né? Que se uma câmera detectar o Sérgio Amadeu ou você, talvez onde a gente mora, o policial chega e ele vai talvez te jogar no camburão, você vai chegar na delegacia e logo você vai chegar, a probabilidade de você chegar vivo é muito grande. Aqui no Sumaré, Vila Madalena, Pinheiro, sei lá. Agora, e se for na extremidade de São Paulo, onde a polícia tem outro tipo de postura? Quer dizer, será que eles vão agir como em relação a esse detectado, né? Esse falso detectado. Então, eu acho que esse foi o principal argumento, aliás, em São Francisco. É o argumento do erro, né? Do erro que cairia sobre populações fragilizadas, negros, imigrantes, enfim, trans, as pessoas que a polícia já tem uma aversão, né? Meu problema com esse argumento do erro, que é real, isso acontece, é que tecnologicamente isso vai acabar sendo superado. Ou vai reduzir. Vai reduzir. Muito, o problema dessa tecnologia não é quando ela erra. O problema dessa tecnologia é quando ela acerta. Bom argumento. Esse que é o desafio que nós estamos vivendo agora. E o desafio, nós temos hoje no mundo um sistema de vigilância, a quantidade de dados que as agências de informação norte-americana têm é muito superior àquilo que a Stasi tinha
Não, mas não tem nem comparação. Na Europa do Leste, na Alemanha, entende? Onde a estimativa é que 1 em cada 6 cidadãos era informante. O sistema atual é muito mais grave. E com relação ao Brasil, acho que isso é importante mencionar, essa discussão não está sendo feita no Brasil. Não. No Rio de Janeiro já tem projetos de lei tornando obrigatória a instalação de câmeras, mas mais do que isso, há uma reportagem, agora não me lembro o nome do jornal em que essa reportagem saiu, foi em junho de 2019, mostrando os vínculos entre o governador do Rio e a empresa britânica que fornece, e tem um projeto de lei que chega a dizer que os equipamentos têm que ser obrigatórios em locais públicos e têm que ser fornecidos por tal ou qual empresa. Quer dizer, se formando um esquema de corrupção impressionante. E o mais grave é a completa ausência de discussão pública sobre isso. Aliás, deixa eu só, você está pegando, a gente está... O decreto de outubro do cadastro da base do cidadão, base de dados nacional, né, que eles vão centralizar, é o decreto 10.046, a gente até comentou aqui num programa, num episódio, mas você estava falando, o artigo 2 diz que eles estão se preparando para coletar o quê? Atributos biométricos, características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural, que podem ser coletadas para o reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar. Isso está no decreto do governo. Quer dizer, é um espírito de controle total que a sociedade, como você bem disse, não chegou, não teve uma audiência pública desse decreto no Congresso. Não se organizou protestos contra uma coisa, como por exemplo o Comitê de Governança de Dados desse decreto que ele cria, que é um só de atividades meio, só para cortar, perseguir, tirar benefícios, não é para ampliar serviços públicos. Uma coisa... Mas enfim, Ricardo, a gente está chegando aqui no final desse episódio, a gente vai ter que voltar a conversar, porque você viu que nós nem arranhamos o tema, mas obrigado pela sua participação. Obrigado, Sérgio, pelo convite, parabéns pelo trabalho, você é um pioneiro nesse assunto. Opa, obrigado. Já há tantos anos, com uma contribuição tão importante, eu fico muito feliz de poder participar do teu programa. Obrigado, e nós vamos voltar aqui, Ricardo, Ótimo. Vamos dar para a gente continuar conversando, acompanhe aí o seu blog, o Ricardo tem um blog, né? O blog é... ricardoabramovai.com. ricardoabramovai.com, é muito importante aí para a gente se inteirar, divulgar. E não perca o próximo podcast Tecnopolítica. Vamos nessa. Até a próxima.